Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 7º ano da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas. Eu sou o professor Yuri e o nosso tema de hoje é camada de ozônio. Vale lembrar que essa aula também está tendo interpretação em Libras, com a intérprete Vanessa. Para a gente estudar o tema camada de ozônio, é muito importante que nós entendermos como que essa camada se relaciona com as outras estruturas terrestres, como também com alguns fenômenos naturais e sociais que estão envolvidos em sua formação. Tranquilo? Para isso, nós vamos começar entendendo um pouco mais sobre a estrutura terrestre. Essa estrutura vai ter diversas classificações. Nesta aula, nós vamos ter um foco maior nas estruturas químicas, como critério para a diferenciação dessas camadas. Vamos lá. A camada mais sólida vai ter como critério a crosta, o manto e o núcleo, que pode ser o núcleo externo e o núcleo interno. É importante lembrar que esse critério de divisão é um critério da composição química, quais substâncias são mais abundantes em cada camada. Além desse critério, um outro importante também são as camadas que envolvem os gases e a parte mais líquida do nosso planeta, que no caso seriam as camadas gasosas, a atmosfera e a hidrosfera, para a gente entender então a presença de outros ambientes no espaço terrestre. A hidrosfera, a atmosfera e a litosfera, que seria essa camada mais sólida, são muito importantes para dar as condições para a existência da vida. Ou seja, os seres vivos só conseguem existir a partir da interação entre o ambiente que permanece a partir dessas camadas que nós acabamos de falar. Vamos ver uma imagem que representa essas principais camadas. Ela não está em proporção imediata. Eu tenho núcleo interno, núcleo externo, manto e um manto superior e a crosta. Essas camadas aqui seriam as camadas mais sólidas do nosso planeta. A ideia agora é que a gente vai conhecer uma camada mais especial nessa aula, que é a atmosfera. Ela é bem maior que a somatória das outras camadas, mas da nossa representação aqui, ela envolve outras camadas. Então, essas camadas de gás acima da superfície terrestre, nós chamamos de atmosfera. Além da atmosfera, é importante a gente compreender como ela é formada. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa atmosfera. Olha só, é a camada de ar que envolve a superfície da Terra, que nós chamamos de atmosfera. A atmosfera não é igual em todos os espaços terrestres. Então, eu tenho diferentes organizações dessa atmosfera, que, por sua vez, vai apresentar suas próprias camadas. Qual que vai ser a diferença entre essas camadas? A altura em relação à superfície terrestre, como também a concentração de gases que estão presentes nesse ambiente. Afinal, nós estamos nesse momento na superfície terrestre propriamente dita. Vamos considerar, por exemplo, que para a gente respirar, nós precisamos da presença de gases. Esses gases, em conjunto, vão compor a atmosfera. Conforme eu aumento a altitude, ou seja, quanto mais alto eu fico em relação à superfície terrestre, a tendência é que se diminua a quantidade de gases, ou melhor, a concentração desses gases. Perfeito. Vamos ver essa distribuição dessas camadas e as suas subcamadas dentro da atmosfera terrestre. Então, aqui nesta imagem, eu tenho o planeta Terra e a representação das suas camadas que constituem a atmosfera. Uma coisa importante é que o nosso planeta tem bastante massa. Isso pode gerar um campo gravitacional. E é por isso que eu tenho, então, em órbita as camadas da atmosfera em relação ao nosso planeta. Aqui na imagem, por mais que eu tenha um cone para representar, eu tenho que imaginar a Terra totalmente circulada por essas camadas. Por estar totalmente circulada, dá uma ideia de um círculo, nós vamos ver que essas camadas sempre terminam com o finalzinho esfera, indicando para a gente essa propriedade. Vamos lá. A camada mais superficial da atmosfera é a
troposfera. Tropo indica para a gente superfície, então seria a camada mais superficial. É nela que estão, por exemplo, os aviões comerciais, aqueles que fazem as viagens que nós conhecemos. Acima dessa camada, que vai até 17 quilômetros, eu tenho a estratosfera. Essa camada vai ter também as suas especificidades. Nela em que se encontra o nosso principal tema dessa aula, que é a camada de ozônio. E ela se encontra, a estratosfera, entre 17 e 50 quilômetros de altitude. A próxima camada, a partir de 50 quilômetros, é a mesosfera, que vai de 50 a 80 quilômetros de altitude. É importante perceber que aqui na mesosfera nós temos como principal possibilidade de fenômeno os meteoritos. Acima da mesosfera eu tenho a termosfera, que vai entre 80 e 500 quilômetros de diâmetro. É importante perceber que nessa camada, por exemplo, nós temos os fenômenos da aurora, aqueles fenômenos luminosos que acontecem no céu em algumas regiões do planeta. E, por fim, a camada mais externa da atmosfera é a exosfera, a partir de 500 quilômetros de altitude. Na exosfera é que estão localizados, por exemplo, os satélites artificiais, esse que é responsável por mandar alguns sinais de televisão, por exemplo. Mas, além de compreender a atmosfera, o nosso foco hoje, como eu disse no início da aula, é a camada de ozônio. Vamos ver algumas coisas sobre ela. Ela está localizada, então, na estratosfera e é onde começa, principalmente, a dispersão da luz solar. O que é camada de ozônio? Como é que eu posso entender isso melhor? Ozônio é um componente químico, é uma substância química. Ele é formado por 3 átomos de oxigênio interagindo entre si. Portanto, a fórmula química é O3. Essa substância, o ozônio, ele vai ser muito importante para proteger o nosso planeta em relação à incidência de raios solares e as suas radiações consequentes. Por exemplo, aqui está falando para a gente que na ozonosfera, que é um pedacinho específico da estratosfera, eu tenho altas quantidades desse gás, que é o ozônio, que vai ter mais ou menos aí 10 quilômetros de espessura. A importância desse ozônio é proteger o nosso planeta dos raios solares. Por exemplo, se eu não tivesse as diversas camadas da atmosfera ou as diversas camadas terrestres interagindo entre si, provavelmente eu não conseguiria ter as condições para a existência da vida. Outro aspecto importante para a gente entender, então, é como essa camada de ozônio permite essa proteção em relação aos raios solares. Essa camada de ozônio, que está em volta do planeta Terra, ela, por ter o ozônio lá, permite e bloqueia alguns raios solares que chegam até o nosso planeta, assim diminuindo a sua incidência. É importante, então, nós entendermos como isso acontece. Por exemplo, como que um gás que eu não consigo ver consegue barrar raios solares? Ou por que eu preciso barrar esses raios solares? É importante lembrar que esses raios solares, por exemplo, podem causar algumas doenças de pele, como, por exemplo, o câncer de pele. Vamos entender melhor, então, como essa camada de ozônio é formada. Essa camada está sempre em equilíbrio. Como assim equilíbrio? Ela passa por processos que diminuem a sua quantidade e processos que aumentam a sua quantidade. Entretanto, esses processos podem ser naturais e podem ser também sociais. E a relação entre esses dois tipos de processo é o nosso principal tema agora. Para entender isso, a importância então é que a gente entenda como esses processos acontecem. Dos que se referem aos processos naturais, nós vamos perceber que essa camada de ozônio pode ter diferentes quantidades de ozônio de acordo com as estações do ano e etc. Imagine só, é uma grande quantidade de gás que está orbitando o nosso planeta. O nosso planeta está em constante movimento, tanto translação como também rotação. Isso gera uma velocidade e, portanto, essa camada de ozônio, assim como todos nós, estamos em movimento.
Para entender um pouco melhor isso, eu proponho para vocês para a gente ver os efeitos da poluição nesse processo. Os seres humanos têm diferentes formas de existência ao longo da sua história, ou seja, ao longo da sua experiência enquanto espécie. Um fator muito importante para entender a nossa espécie é como ela produz as suas condições de existência, algo que nós chamamos de modo de produção. Ao final do século XIX, eu tenho uma mudança significativa de modo de produção, ou melhor, da lógica da produção. Eu passo a ter, em vez de um capitalismo comercial, eu tenho também agora uma transição para um capitalismo industrial, que aumenta absurdamente as nossas formas de lidar com a natureza, de extrair da natureza lucro e etc. Entender esse modo de produção vai permitir entender, então, como as ações humanas estão relacionadas com as transformações do ambiente. E nessa aula, nós vamos localizar isso na relação com a camada de ozônio especificamente. Para entender isso, eu tenho que entender, então, a industrialização mundial. Conforme eu tenho essa crescente quantidade de indústrias, eu tenho maior queimas de combustíveis e tenho novos combustíveis, ou melhor, novas substâncias sendo produzidas. Essas substâncias podem ter diferentes efeitos no ambiente. Conforme isso foi se desenvolvendo, eu percebo então a partir de estudos da geografia, das ciências da natureza e de outras áreas do conhecimento que essa camada de ozônio está sendo aos poucos destruída, formando algo que lá na frente nós vamos chamar de buracos na camada de ozônio. Esses buracos são causados principalmente por algumas substâncias chamadas de substâncias destruidoras da camada de ozônio. Essas substâncias, quando em contato com a nossa camada de ozônio, podem fazer algumas reações que vão diminuir ou desestabilizar o ozônio e, portanto, diminuir a eficácia dessa barreira natural que nós temos. Em específico, nós podemos perceber, por exemplo, o avanço desse buraco. Em 1980, eu tinha uma quantidade que aumentou bruscamente para 1987. E que agora, em 2019, ano passado, eu tive uma diminuição muito significativa. Essa diminuição está relacionada com diversos acordos internacionais em relação à produção de alguns gases que afetam essa camada. Pensar essas contradições ajuda a entender como a camada de ozônio é um fenômeno natural e, ao mesmo tempo, social. Muito obrigado por sua participação na aula de hoje. Fiquem ligados! Amanhã teremos aulas para os estudantes do 8º ano, aulas de matemática e geografia. Não se esqueçam que estas aulas são transmitidas pela RBC-FM, que é a 90.1, e a Rádio Brasil Central, AM, que é a 1270. Forte abraço e até a próxima!